E então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, e nesses anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a palavra do Senhor, dizendo: vai-te daqui, vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Queribe, que está diante do Jordão. E há de ser que beberá do rio, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Queribe, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro secou, porque não havia chovido na terra. Então veio a palavra do Senhor dizendo: vai-te e vai para Serepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que ordenei que ali uma mulher viúva te sustente. Eu estou pregando essa palavra praticamente há um mês. Preguei essa palavra segunda-feira para o meu discipulado lá em casa. Pregamos no domingo e pregamos na quarta-feira. E hoje a gente vai falar sobre pequenos sinais. A gente vai falar só um pouco diferente. Mas você imagina que Deus sempre nos dá sinais, e alguns não são percebidos. Sinal de provisão, sinal de juízo, sinal de palavra profética. E às vezes a gente não perceber uma mudança de estação pode transformar a nossa vida completamente. Só para você ter uma ideia, aqui no Rio ontem estava um pouco calor, mas quando eu cheguei em São Paulo estava 10 graus. A primeira coisa que eu senti foi o frio, e eu percebi que eu não tinha trago um casaco. Eu falei: Dani, a gente só trouxe o paletó para a noite, mas de dia a gente não trouxe casaco. A estação mudou, o tempo mudou, e a roupa que eu estava usando não serviu. Se a gente não pegar algumas oportunidades, o momento que a gente estiver vivendo vai ser diferente daquele momento que Deus quer nos levar. E eu quero começar primeiro falando sobre o sinal que Deus deu a Elias. Você imagina alguém que está mergulhado em Deus e Deus o chama. Não era um chamado comum, porque a vida de Elias nunca foi comum. O próprio Deus chama ele e fala: olha, eu tenho que te dar uma palavra, mas também não é uma palavra comum, é uma palavra para um rei. Eu comecei falando um pouquinho disso no domingo, mas era uma palavra de direcionamento. Infelizmente hoje a gente tem muito profeta que não é de Deus, irmãos, porque falam coisas que não acontecem, que não se cumprem. Aí sabe o que acontece? O povo de Deus fica envergonhado, porque tem tanta gente profetizando tanta coisa. São falsos profetas, porque as coisas não estão acontecendo. E eu não estou falando daquelas que vão acontecer daqui a 10 anos e as pessoas estão liberando hoje, não. Eu estou falando de pessoas que não percebem os sinais e simplesmente liberam palavras de acordo com seus próprios sentimentos. Tem muito crente dentro da igreja que é assim. Ele se move conforme os seus sentimentos. É uma geração de sentimentos. O dia que está bem, está tudo bem, mas o dia que está mal, está tudo mal. Mas a Bíblia fala que Elias recebe uma palavra para ser liberada para alguém, para um rei. E o primeiro sinal é:
você vai falar exatamente aquilo que eu te ordeno e não aquilo que você quer falar. Vamos ser sinceros, qual da gente ia querer que a nossa primeira palavra no ministério fosse tão pesada, fosse tão difícil? Você já pensou, Dalton? Você recebeu a palavra para o seu chefe, falou: ó, tá tudo errado aqui. Se a gente começar a negociar o que a gente vai falar na vida, no púlpito, nos princípios, daqui a pouco a gente não vai saber quem a gente é. Existem algumas coisas que elas são inegociáveis. O problema é que tem pessoas que parece que são bipolar ou são naturais, porque o homem espiritual, ele se move pelo Espírito, ele se move de acordo com a vontade de Deus. E se Elias fosse somente um homem natural, ele ia falar: não, eu vou lá falar com o rei, vou falar para ele que o reinado dele vai estar sendo colocado em xeque. Sabe, nem sempre a gente vai falar aquilo que a gente quer falar, e pode servir até de forma contrária. Às vezes você está torcendo para alguém dar errado e Deus manda você abençoar. São sinais. Às vezes você tem um sentimento de vingança: não, eu quero que dê errado. Afinal de contas, eu vou te falar uma coisa: independente do meu candidato ter ganho ou não, eu vou torcer para o Brasil dar certo, e eu vou orar para o Brasil dar certo. É assim que a gente tem que fazer. Senão o nosso sentimento começa a ser de justiça própria e não de justiça divina. Sabe, Deus estava falando: olha, Elias, eu vou te dar um sinal e você vai ver que durante a tua vida toda, Elias, você vai precisar ouvir a minha voz e fazer exatamente do jeito que eu mando, senão você vai estar sozinho. Só que quando a gente escuta essa palavra, do jeito que eu mando, parece que é uma palavra pesada. Mas sabe o que eu acho lindo em Deus? É que Ele fala tão bonito sobre Jesus: eis que estou à porta e bato. Você entende o nível de educação que o Senhor tem? De mesmo tendo o poder de te curvar, de te dominar, porque Ele tem esse poder de mudar qualquer pensamento que você tem. Ele é tão educado a ponto de bater a porta. Quando a gente fala em ser preso em Deus, é preso em cordas de amor, de um Deus tão maravilhoso, que ao mesmo tempo que Ele está falando: Elias, você vai passar por uma época difícil, é uma palavra difícil, mas você nunca vai estar só. Você precisa entender que independente do momento ou do tempo que for anunciado, você jamais estará só. São sinais que às vezes a gente não quer ver, a gente não quer ouvir, e talvez a gente queira mudar. Por outro lado, ele fala para um rei, Acabe, o pior rei de Israel, que recebeu também um sinal e não quis ouvir. Um profeta enviado por Deus chega para ele e fala: Acabe, você está sendo dominado, você está sendo idólatra, você está todo errado com Deus, e se você não se consertar, você vai perder tudo. É um pequeno sinal anunciando que por mais que Jezabel tivesse prostituído a geração inteira, um dia ela foi devorada por cachorro. O juízo chegou de qualquer maneira, mas veio um primeiro sinal e Acabe não se arrependeu. Às vezes nós somos assim. Eu gosto de olhar para Davi quando Natan chega lá e repreende ele, e ele fala: estou errado. Quando Natan fala: Davi, você é esse homem, ele pede misericórdia. Será que você está perdendo os sinais quando Deus te dá uma palavra de exortação? Não porque Ele quer te bater, mas porque Ele quer te beijar. Ele diz assim: ei, se conserte. Será que você não está observando que as tuas atitudes
vão ser ruins para você mesmo. Às vezes a gente não percebe, de verdade, que algumas atitudes que a gente está tendo não vão nos ajudar. Esse rei estava distante de Deus, então ele não escutava mais Deus. Se você entrar nesse nível de distanciamento de Deus, talvez você não escute mais ninguém na igreja, você não escute Deus, você não escute a sua família. Deixa eu te contar uma história. Um dia uma criança falou por um homem que era cheio de predicativos. Ele era chefe, Naamã. Ele era um cara muito importante. E uma criança que ele tinha capturado, vamos dizer assim, ela era escrava. Uma criança que diz: se você conhecesse um profeta que existe lá em Israel, seria tudo diferente. A arrogância desse homem não fez ela se calar, pelo contrário, porque ele ouviu alguém que talvez não representasse nenhum valor para ele, ele foi curado. Às vezes Deus vai colocar pessoas na sua vida como Elias, o tisbita, de um lugarzinho pequeno que a gente não sabe nem de onde veio. Eu estou falando do início do ministério de um homem. Às vezes Deus vai levantar parente, seu filho. Se Deus usou uma mula, não pode usar você. Diga para o seu irmão: cuidado para você não ser uma mula empacada. Às vezes a gente é assim, meio mula, meio totalmente. A gente não escuta ensinamentos de homens e de mulheres de Deus, mas que a gente não presta atenção. Talvez você tenha muitas desculpas. Não, eu não estou prestando atenção porque eu estou doente. Eu não estou prestando atenção porque eu tenho que viajar, é o meu trabalho. Não, na verdade, você não está prestando atenção porque você está perdendo os sinais, porque você está distante de Deus. Aqui está um profeta que ouve a Deus e que se submete a Deus mesmo para fazer algo que não seria muito confortável. Por outro lado, tem um rei que não se submete a mais ninguém e não escuta. Sabe quantos filhos na igreja, quantos adolescentes, quantos jovens não escutam mãe e pai? Eu aprendo muito com meus filhos, né? O Andrezinho, esses dias, ele estava tão ansioso para colar a figurinha no álbum, que eu falei: não leva o álbum. A mãe falou: não leva o álbum, mas ele levou. Chegou lá, ele estava tão ansioso com aquele álbum que ele rasgou o próprio álbum. Você acha que ele quis rasgar o álbum? Não. A sua ansiedade e a sua desobediência prejudicou, e no final quem chorou foi ele. O André tem 7 anos, mas você talvez tenha 30, mas continua mimado, mimada, emburrado, cheio de birra com Deus. Deus está sendo tão claro, dizendo: ei, eu tenho o melhor para você, você precisa me escutar. É uma palavra muito dura, mas Acabe não escutou. E sabe o que acontece? Se cumpriu. Olha, toda vez que alguém me dá uma palavra, eu vou orar ao Senhor, tanto por bom, tanto por ruim. Retém aquilo que é bom. Às vezes pessoas que me amam me dizem coisas e eu vou: Senhor, eu estou falando mesmo? Ou é alguém que me ama somente? Eu queria te incentivar essa noite a consultar a Deus. Quando você tiver dúvida, consulte o Senhor. Quando você estiver angustiado, consulte o Senhor. Mas não deixe de falar com Ele, porque só Ele tem as palavras de vida eterna. Talvez essa noite não seja uma noite de você sentir um arrepio. Talvez seja uma noite de você ter consciência que Deus está te dando sinais e você não está percebendo.
Depois veio a palavra do Senhor: vai-te daqui. Sabe o que é interessante na vida de Elias? Existe uma continuidade na voz do Senhor na vida dele. Não é algo tipo esporádico. Você já reparou que algumas pessoas, elas vivem uma gangorra espiritual, como se fosse ou um elevador. Uma hora elas estão bem, mas passa um tempo, estão mal. Quando a gente está distante de Deus, a gente não consegue compreender as coisas, porque a Bíblia diz que o homem natural só vê as coisas de forma natural, mas o homem sobrenatural, ele vê as coisas diferentes. Você imagina que o próprio Deus disse para Elias: foge. Às vezes a nossa arrogância não deixa a gente receber ajuda. Eu me lembro uma vez, meu pastor, esse que faleceu em Israel, ele tinha um dom de socorro, sabe? E um dia ele foi na casa de um rapaz da igreja que ele estava passando necessidade. Todo mundo sabia disso, e era necessidade real. E quando ele chegou lá, ele chegou cheio de cesta básica, de tantas coisas, e falou: olha, eu trouxe algo para você, que eu quero que você seja abençoado. Ele: não preciso de nada. Ele ficou com vergonha, porque a vida inteira dele ele nunca precisou. Ele ficou com tanta vergonha que ele não queria receber. E o meu pastor sabia exatamente o que ele estava passando. Disse: cara, ele: não, eu não quero. Aí meu pastor falou: eu não vou levar, eu vou deixar aqui na varanda. E deixou na varanda. Meu pastor entrou dentro do carro, ficou numa certa distância e viu quando ele abriu a porta e pegou aquilo que ele estava precisando. A gente precisa aprender a pedir ajuda. Se a gente não pedir ajuda, vai dar tudo errado. Eu disse para vocês no início da minha fala que eu vim de São Paulo. Eu fui lá em gratidão, irmãos, porque eu tenho algumas pessoas que marcaram a minha vida há anos atrás. Talvez vocês não saibam quem é, talvez nunca viram. É a Hilde, que é uma psicóloga, a Val, que é uma intercessora, e a Magali, que é uma intercessora. Teve o aniversário de 15 anos da filha dela, e era longe, difícil. São 6 a 7 horas de carro para chegar num hotel. Tem que se ver um hotel. São tantas coisas. Mas há 3 anos atrás, eu, num momento mais difícil da minha vida, eu fiz um telefonema para uma intercessora. Eu estava numa dúvida se eu deixava ou não algo. E a Val orou tanto por mim. E a Hildes, que é uma grande psicóloga, conversou tanto comigo, bateu. A gente conversou durante meses e me ajudou no momento a compreender as mudanças naturais de um ministério. E Magali e o Fábio foram um casal que me ajudaram tanto nos filhos benditos, e numa época muito difícil nos ajudou de uma forma extraordinária. E quando eu estava na festinha lá de 15 anos e eu vendo a alegria de um pai dançando com a filha, isso tocou meu coração. E eu falei: Deus, o que eu vim aqui? E de repente eu olhei para o Fábio e me lembrei que hoje ele é alguém de Deus. E quando eu o conheci, ele era um ateu. E quando eu vi ele orando pela sua filha, eu recebi aquilo como um sinal que mudanças acontecem. O Fábio se converteu em Israel. Um parente dele tinha comprado uma passagem para Israel, pediu para ele ir lá ver se estava tudo certo. Quando ele chegou lá, ele simplesmente comprou para ir para Israel com a família. Ele não acreditava em Deus, não acreditava mesmo, era ateu, convicto. Quando chegou lá,
Eles foram fazer a ceia perto do túmulo. E ele aceitou Jesus tomando a ceia. Você pode aplaudir o Senhor? Isso foi maravilhoso. E ontem eu estava vendo isso e estava tão feliz. Sinais. Só que às vezes Deus fala com a gente e a gente não escuta. Porque quando a gente começa a pensar no que vai custar, no que vai ser custoso, no que vai ser difícil, eu pondero, e aquilo que era resposta no início começa a se tornar um fardo depois. Elias, ele escuta, Deus está falando com ele: foge daí, cara, foge de um lugar de orgulho, porque se você ficar no palácio, talvez você seja contaminado pelas coisas do palácio. Foge daí, porque aí você não vai ter provisão. Esse é o problema. Às vezes a gente teima em ficar em um lugar que não vai existir provisão. A minha provisão é o Senhor. Quando Deus falar com você: ei, vem cá, foge desse lugar de aplausos, desse lugar de autopromoção, de bajulação. Porque se você for para perto de Acabe e Jezabel não gostar de você, com certeza ela não vai gostar de você. Você vai ser o próximo a morrer. Mesmo que isso não tenha sido falado dessa forma como eu estou falando, de certa forma Deus está protegendo Elias, porque ao mesmo tempo que dá uma palavra para ele tão dura, dá a resposta e a provisão. Por mais que Deus esteja falando com vocês, para vocês acertarem a casa, a família e buscarem mais ao Senhor, se meu povo se humilhar e orar, é o mesmo Deus que está falando. Você não vai sozinho, porque quando você chegar em Queribe, ali eu vou estar com você. Esconda junto ao ribeiro de Queribe, que está diante do Jordão, e há de ser que beberás do rio que eu tenho ordenado que os corros. Interessante que Deus, ele faz um mapeamento. Você vai para um lugar, você vai ser alimentado, você vai ser protegido, porque eu estou contigo. Você já fez um mapeamento da voz do Senhor na sua vida? Porque às vezes a gente faz parte. Eu quando olho para Abraão, Deus chega para Abraão e fala: sai daqui. Ele pega um mapeamento de tudo que ia acontecer com ele, mas no meio do caminho ele leva alguém que ele nunca deveria levar. Deus tira ele do meio da sua parentela e ele justamente leva um parente. Às vezes Deus te tira de um lugar, e eu não estou falando geograficamente, eu estou falando de uma mentalidade, mas você continua com essa mentalidade dentro de você. É como o povo de Israel que sai do Egito, mas o Egito não sai do seu coração. Eu estou falando de um povo aqui que era extremamente idólatra, que continuava sendo idólatra. Eles não tinham um coração totalmente convertido. E Deus está falando com Elias, falando: olha, Elias, você precisa escutar minha voz num nível onde você não questione. E eu já falei no outro domingo, comer de corvos é complicado. Eu podia escolher qualquer animal aqui, mas você imagina todo dia vir um gato. Olha que eu não gosto de gato não, irmãos. Não no nível hard, né? Não é, acho ele bonitinho pra lá. Mas já pensou Deus passar um tempo de dificuldade, de eu mandar uns 10 gatos lá em casa, levando carne, levando pão? Será que eu ia pegar e falar: isso aí tá lambido de gato, quero não. Existem coisas que são estranhas pra gente, mas é provisão de Deus para nos sustentar.
E se a gente só tiver uma mente racional e não entender as coisas como Deus quer que a gente entenda, a gente mata até o corpo. A gente mata a própria provisão que vem nos abençoar. Às vezes a gente fere a mão que está estendida para nos levar a um outro nível de fé. Sinais. Era um sinal de manhã e à tarde que Deus estava com ele. Eu acho que você não percebeu que essa manhã Deus deu um sinal que Ele está contigo. Ele está dando outro sinal agora, através dessa palavra, que Ele jamais te abandonou. Jamais te abandonou. Até o momento que o ribeiro secou. É um outro sinal. Que algumas provisões, elas têm um tempo de duração, porque Deus está vindo com outra coisa melhor. Como eu disse, estações. Se você não entrar num outro nível, você fica repetitivo. Vocês sabem que eu torço para o Flamengo. O Flamengo ganhou agora Copa do Brasil e Libertadores. Se o Flamengo entrar num nível de arrogância absurdo, não vai ganhar mais nada. Se eles não evoluírem, não vão ganhar mais nada, porque todo mundo quer ganhar essa Copa, todo mundo quer ganhar esse título. Mais difícil do que ganhar um título como esse é permanecer. O Flamengo agora vai enfrentar um gigante, um time ainda muito melhor, com uma estrutura melhor. O problema é que às vezes a gente é tão arrogante que a gente não aceita mais nada, a opinião de ninguém, irmãos. Às vezes a gente não escuta mais nada, a gente fica brigando. Não, eu vou ficar aqui, esse ribeiro vai voltar, eu vou ficar aqui, eu não saio daqui. Que história é essa de eu ter que sair daqui? Eu não sei você, mas tem dia que eu olho para minha cama e não quero levantar não. Já aconteceu isso com você? Você não querer trabalhar? Eu não sei, mas a minha cama me abraça. Primeiro que eu tenho uma mulher linda do meu lado. Eu tenho um travesseiro top. Quando tá geladinho, então eu falo, vou ficar aqui. Eu não sei você, mas tem dia na igreja que eu quero ficar no culto. Eu não quero que termine. O ambiente está tão diferente. Eu não estou falando do dia se é brisa ou se é trovão, porque tem dia que é céu na terra. Tem dia que é tão suave. Tem dia que você não sente um arrepio, mas você se sente abraçado pela glória. E você fala, que culto maravilhoso. Eu quero continuar aqui. Eu me lembro de alguns dias aqui na igreja que a gente mandando as pessoas irem embora, 40 minutos depois ainda estavam aqui. São dias inacreditáveis. Mas mesmo assim, a gente precisa entrar num outro nível de fé. Porque senão vai dar 5 anos, 15 anos, 20 anos e seremos conhecidos e reconhecidos da mesma forma. Eu me lembro uma vez eu fui pregar numa igreja onde eu me converti lá, né? Então eu era adolescente. E quando eu cheguei lá, uma senhora foi orar por mim. E ela não sabia mais que eu era um pastor, não sabia nada de mim. E quando ela foi orar por mim, ela tinha a imagem daquele adolescente meio perturbado da igreja. Irmãos, eu era complicado. Todo culto alguém falava, quem pode tirar lá o André? Eu ficava rindo, eu conversava no culto, até Deus me pegar. E ela, quando foi orar por mim, ela botou a mão na minha cabeça. E ela falou, Senhor, muito obrigado, porque ele agora é um homem de Deus. Mas antes, Jeová na causa. Eu não sabia se aquela ali era oração ou sessão de descarrego, irmãos. E ela foi falando, eu falei, eu nem sabia que eu era tão peste assim, porque do jeito que ela falou, eu era uma peste. Eu não era nem uma pessoa normal. Quando eu vi, eu estava no chão pedindo misericórdia. Eu falei, Deus,
Existem algumas pessoas que guardam nas suas memórias quem a gente não é mais. E não adianta a gente tentar provar para essas pessoas que a gente mudou, porque os teus inimigos, os teus falsos amigos nunca vão acreditar. E quem é amigo de verdade não precisa de nenhuma justificativa. Eu não fiquei triste com essa senhora porque ela não sabia quem eu era. Deus, Ele estava ensinando a Elias a saber quem ele é. Olha, Elias, você vai ser o perturbador de Israel, o negócio vai ficar feio para você. Mas antes de você entrar nesse nível de guerra, eu quero que você entenda níveis de comunhão e de relacionamento comigo. Porque o próprio Deus diz para ele assim: olha, o rio secou, foi eu que fiz o rio secar, ainda te usei para isso acontecer, mas você não vai ficar desamparado, porque eu tenho um outro lugar, um outro nível de fé, onde eu vou tocar o coração de uma mulher para te sustentar. Um sinal, um profeta que fala com reis, agora vai ser sustentado por uma mulher que está vivendo na miséria, uma mulher que não tem nada para comer, ela tem uma última refeição. Se você parar para pensar, não casa direito essa história. Então veio a palavra do Senhor e disse: levanta, vai até Serepta, que é de Sidom, e habita ali. Deus está falando: olha, tu vai morar ali, tu vai habitar ali, que eu ordenei uma mulher viúva que te sustente. É uma palavra que você fala: está tudo garantido, eu vou chegar lá, vai ter um ótimo lugar para mim. Deixa eu te contar um testemunho. Irmãos, de verdade, eu não sei se eu já contei aqui, tá? Mas eu fui fazer uma viagem para uma escola Filhos Benditos. Eu acho que foi em Itabira. Ou Ipati, eu não vou lembrar o nome aqui da cidade, mas a gente ia com uma equipe de 22 pessoas. E quando eu cheguei lá nessa cidade, era uma cidade muito difícil de respirar, porque era uma cidade que trabalhava com minério de ferro. Então o ar da cidade era um ar um pouco pesado. E para quem sofre das rinite toda, rinite, sinusite, você respirar com aquele pozinho é ruim. E quando a gente chegou lá, o pastor deixou a gente numa casa. E a casa tinha 3 andares, mas a casa estava com muita dificuldade. Não tinha colchão para todo mundo, não tinha quarto para todo mundo. E quando a gente chegou lá, eu observei o local e eu falei: Deus, eu não vou ficar aqui. Não tem condições. A Amanda era muito novinha, eu não sei se tinha 2 ou 3 anos, não me lembro. E o quarto que estava separado para mim era um quarto onde tinha alguns encanamentos que desciam alumínio, porque ele trabalhava com alumínio. Então o cheiro do alumínio era insuportável, e eu percebi que eu não ia conseguir ficar naquele quarto. Nunca me esqueci dessa história. E eu falei: Dani, vou chamar ele aqui, a gente vai para um hotel, porque não dá para ficar nessa casa. Eu não posso, porque se eu sair, eu tenho um costume, irmãos. Eu acho que se eu estiver no lugar, meus filhos têm que estar junto comigo. Sabe, às vezes eu sou convidado para comer em algum lugar e as pessoas querem me honrar. Aí separa uma mesa muito bonita para a gente, mas às vezes para os nossos filhos, para os nossos discípulos, um lugarzinho estranho. E eu sempre pergunto: qual é o pai que vai comer numa mesa e pede para os filhos comer em outra sala? E eu sabia que se eu saísse da casa, eu ia ter que levar todos. E eu falei para Dani: a gente vai sair da casa. E na hora que eu tô saindo, eu vi um outro quarto que não tinha nem cama, não tinha móvel algum. Na verdade, só tinha
pequeno, mais nada no quarto, nem ventilador, nem nada. E quando eu estava saindo, Deus falou comigo: você vai dormir aí. Eu falei: Deus, como eu vou dormir, Senhor? Dormir nesse chão, se eu botar o colchão, a friagem, Senhor, vai me arrebentar. E Deus falou comigo: fica na casa. Eu falei para Dani: a gente vai ficar aqui, tá? O Diego, o Carlos subiram, os outros pastores pegaram um outro quarto, e a gente ficou lá dormindo praticamente no chão. O casal era amoroso demais, era apaixonante. Só que durante os dias que a gente ficou lá, 4 dias ou 3 dias, 3 a 4 dias, a gente observava ele muito agitado. Ele quase não sentava na mesa, ele estava indo para um lado, ele estava para o outro, e a gente não entendia o que estava acontecendo. A gente entrava no carro dele, a maçaneta do carro não levantava, o carro estava cheio de problema. E ele todo agitado, e ele falando, e ela com um bebezinho pequeno e com outro. De repente eu fui conversar com alguém da igreja, e alguém da igreja me falou: pastor, deixa eu te contar uma coisa, como a turma não te conhecia, e quem te chamou para vir foi o próprio pastor, as pessoas ficaram com receio de te botar nas casas. E também botar todo mundo num hotel ficaria custoso para a igreja. E esse irmão, ele ofereceu a casa dele. Mas eu vou te falar a verdade, pastor. E eu falei: o quê? Ele só ofereceu a casa dele porque ele não tinha nada para comer. Nada. A família dele não tinha nada. Ele estava devendo, acho que 3 meses de luz. Ia perder o carro. Ele não tinha absolutamente nada. E quando ele viu a possibilidade da igreja colocar a comida na casa dele para 20 pessoas, significaria que pelo menos um mês estaria garantido para ele ali. E Deus começou a falar comigo: André, como é que você sai daqui com uma oferta se você está na casa de alguém que está precisando? E Deus começou a falar comigo, e eu não... Eu fui muito impactado, irmãos. E quando chegou no domingo de manhã, a oferta era nossa. Você imagina, com tantas pessoas. Tinha pessoas de outro estado com a gente ali. E eu pedi para o irmão não ir na igreja. Eu falei: olha, você vai ficar em casa, tá? Eu só estou contando esse testemunho para trazer isso que eu acabei de pregar para vocês. Eu cheguei para a igreja e falei: olha, eu não tenho coragem de pegar essa oferta e ficar para mim e sair daqui, porque tem um irmão aqui na igreja de vocês que está passando fome, e a gente vai tirar uma oferta para ele. Chamei o pastor para não envergonhar o irmão, chamei o pastor, contei para o pastor. Irmãos, Deus abençoou ele, porque toda a oferta foi para ele. Fora disso, teve um irmão que pagou a luz dele, outro mandou consertar o carro. Foi um avivamento. Hoje ele é pastor, estava morando no Canadá, agora está morando em Portugal. A vida dele foi extraordinária, e a gente saiu dali cumprindo a nossa missão. Se a gente começar a questionar coisas que vão acontecer com a gente não salva ninguém. Porque se eu deixasse a minha arrogância, as minhas esquisitices, eu ia falar: não vou ficar aqui, eu não vou dormir no chão, eu sou, aleluia, eu sou um apóstolo. Sabe, às vezes a gente tem que aprender a diminuir para ajudar alguém. Deus estava ensinando a Elias a diminuir. Você sabe o que eu falei para Deus antes de eu vir pregar? Eu disse para Dani: você não quer pregar não? Ela: por quê? Eu falei: eu estou pregando essa palavra, não consigo sair dessa palavra. Eu não tenho mais nada para falar. Eu falei: Deus, já falei tudo que tinha para falar. O discipulado na segunda-feira, não foi, Yuri? Foi tremendo. Foi uma palavra
No que eu falei que eu não tinha nada para falar, eu senti como se Deus sussurrasse no meu ouvido assim: pequenos sinais. E de repente a Bíblia começou a ser escrita de novo no meu coração. E eu não preguei para vocês não, eu preguei para minha esposa primeiro. Eu falei: Dani, entra no quarto aqui, deixa eu pregar para você. Comecei a falar com ela. Eu falei: olha o que Deus está falando. Será que... Porque às vezes, irmão, a gente está tão focado, a gente está tão cheio que há uma dificuldade até de passar para vocês, te confesso. Porque eu estou falando com vocês ao mesmo tempo uma explosão de palavra dentro do coração. Tu fala: que isso? Sabe o que Deus está tratando aqui, Elias? Elias, você precisa diminuir, porque você vai conhecer pessoas que não têm nada para te oferecer, mas mesmo assim eu vou usar para mudar a sua vida. Ele chega na casa de uma mulher que não tem nada. Ele, quando pede a ela água, ele está pedindo água a uma mulher que está no meio de uma dificuldade de chuva. A água é precioso, a água é caro. Ele quando ele pede para comer e ela diz que não tem, diz: tudo que eu tenho eu vou comer e morrer. Talvez Elias podia falar: aqui eu não fico. Não foi isso que Deus falou comigo. Deus não falou comigo. Deus disse que ela iria me sustentar, e eu estou aqui, ela não tem nada para me dar, então eu não vou ficar aqui. Talvez você tenha dito: não, eu preciso de uma palavra. Mas quando a palavra vem, você não aceita, porque ela não vem embrulhada naquilo que você está esperando. Ela não vem da forma com que você espera. Você programou uma vida. Deixa eu te contar um outro testemunho. Eu estava focado em ir no aniversário de 15 anos. Limpamos o carro. Segunda-feira, na hora da gente ir, começou essa manifestação. Que bênção. Só que não tinha como eu ir de carro. Semana passada a gente viu as passagens. Semana passada estava 15 mil para ir para São Paulo. E vou ser sincero, minha casa é grande, são 5. É eu, a Dani, o André, a Amanda e tem a Cida, que é uma filha pra gente. E eu liguei para alguém e disse assim: olha, eu não vou mais, não dá para me ir, porque é impossível, agora já está dando 10 horas. De 8 a 10 horas, fora que um amigo meu, o Mauro, ficou 19 horas para chegar aqui. E eu falei: é impossível, não dá para ir. A pessoa falou bem assim: espera eu chegar em casa, que eu estou dirigindo. Não te pediu nada. Uma pessoa de outro lugar, irmãos, de longe, de outro estado, simplesmente falou: estou comprando a passagem de vocês de avião, de todo mundo. Você sabe o que eu pensei na hora? Senhor, qual o propósito de alguém estar me abençoando para eu ir num aniversário de 15 anos? Eu fiz uma pergunta imediata: Senhor, estou orando para ir para Portugal, a passagem não chega de jeito nenhum. 4 anos orando, e logo ali aparece 5. Aí Deus falou comigo: aonde eu quiser te enviar, eu banco, eu promovo. O dia que for o tempo de ir para Portugal, eu vou fazer igual todas as outras vezes. Vai acontecer do nada. Terça-feira de manhã, tá eu, o preço da passagem abaixou, a pessoa nos abençoou, 5 passagens, todo mundo. E na hora eu falei: não, deixa que vai só eu e a Dani e a Amanda. Você sabe o que a pessoa respondeu? Disse assim: olha, não tem como deixar a Cida e o André não. Eu não consigo fazer isso. E eu me lembrei da palavra quando eu digo: pode um pai e uma mãe comer num lugar e deixar o filho de longe? O André não sabe o que aconteceu.
Ele foi reclamando a viagem toda. Criança é assim. E a gente chorando. Rapaz, eu fiquei na festa até a festa acabar. 3 horas da manhã, estava lá. Falando, já que Deus... E foi lindo o que aconteceu lá. Eu não estava imaginando que ia ganhar uma passagem do nada. Você sabe o que eu falei para minha esposa? Ninguém vai acreditar não. Eu mesmo estava acreditando. Existem algumas provisões que Deus tem para você que são inexplicáveis. Existem coisas que Deus quer dar para você, Dalton, que são inexplicáveis. O problema é que a gente é racional demais para querer um contexto, para querer uma forma de dizer, não, eu não aceito isso. Eu me lembro uma outra vez que eu estava numa reunião, a gente ia ser levantado a líder. Meu pastor pega uma senhora que tinha 2 faculdades e diz para ela assim, olha, antes de você ser ungida líder, junto com todos aqui, você vai passar um tempo sendo discipulada por uma senhorinha da igreja. Essa senhora era uma idosa, que era completamente analfabeta. Essa mulher que tinha 2 faculdades, ela falou, não pastor, não aceito isso não, me perdoa, essa mulher não tem nada para me ensinar. Eu tenho 2 faculdades, ela não sabe nem ler direito, ela não fala, e eu vou ser discipulada por ela. O meu pastor era um cara tão extraordinário, que ele olhou para ela e falou bem assim, você já venceu o câncer? Aí ela falou, não, então cala a boca e aprende com ela, porque aquilo que ela venceu, cheguei a me arrepiar aqui, você não sabe, ela está provando de milagre. Você precisa ser discipulado em um ambiente de milagre. Diga para o seu irmão, você precisa, Marquinhos, você precisa, Rodrigo, ser você precisa ser discipulado em um ambiente do sobrenatural, para você enxergar coisas que são extraordinárias. Você precisa entrar nessa atmosfera do sobrenatural. Deus estava falando, Elias, daqui a pouco você vai ter uma grande guerra no mundo espiritual contra os profetas de Baal. E eu já estou te ensinando a viver na minha dependência. Porque quando Elias é um sinal, porque ele está numa casa de uma mulher que ele diz para ela, primeiro faz para mim. Ela escuta a voz do Senhor, ela coloca o reino de Deus em primeiro lugar. E isso é um sinal para Elias, porque está dizendo, eu estou colocando em uma mulher de honra. Essa mulher que vai te sustentar, ela me escolheu primeiro. E quando ela me escolheu, eu liberei algo extraordinário sobre ela, algo tão tremendo que vai te sustentar. Nem sempre você vai chegar num lugar onde tem toda a provisão do mundo. De repente você vai entrar num lugar onde conexões vão acontecer entre a palavra profética e a provisão. Quando eles dois se conhecem, algo milagroso acontece. Um tem a palavra profética, o outro tem a liberação de dizer, primeiro o reino de Deus, buscai o reino de Deus e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Eles tinham que se encontrar, porque a resposta para a vida de um e de outro estava justamente naquele encontro. Deixa eu te dar uma palavra para você ver como é que Deus é tão rico que Ele muda a palavra. É uma coisa se você assistir a pregação de domingo, assista lá, está no nosso canal. Você vai ver que essa conexão é algo novo agora. É uma conexão onde Deus faz pessoas se encontrarem. Escute, você ainda vai encontrar pessoas que serão bênção na vida de vocês, que você vai levar a palavra profética e essa pessoa vai levar o sustento que você tanto precisa. Uau! Eu vou repetir, você vai levar a palavra profética, Terezinha. Uau! E a provisão virá sobre ti. Algo incomum, porque
porque à medida que ela entrega para o reino, não falta nada. Quanto mais eu me entrego para o reino, mais o reino de Deus, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas paz, justiça e alegria do Espírito Santo. Está faltando paz? Reino de Deus. Está faltando alegria? Reino de Deus. Poder, provisão. Ele entrega para Deus e não falta nada na casa dela. Sem falar que todo dia devia ser uma revelação diferente. O que é estar perto de um profeta? Todo dia tem uma história. Ela fez. A farinha da panela não se acabou. O azeite da botija não faltou. Até o dia que a chuva veio. Você tem noção desse tempo? Provisão sobre provisão. Bota a mão no seu coração. Diga: não vai faltar palavra, não vai faltar provisão na minha vida. Aleluia. E ela fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e sua casa há muitos dias. Aí vem mais um sinal. O filho dela morre. Se ela não continuasse esse relacionamento, se eu falei domingo, o filho continuaria morto. Mas isso é um sinal para mim. Um sinal que nem tudo está perdido. Um sinal de quando a gente vê uma notícia ruim. Pode ser depois de 3 dias. Pode ser depois de 3 dias. Pode ser depois de 3 tentativas. Então se mediu sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor e disse: Senhor, meu Deus, rogo-te que tome a alma deste menino, que torne a alma dele entrar nele. E a Bíblia diz que o Senhor ouviu Elias. Interessante que um dia esse mesmo Elias ia ter medo de morrer, e ele foge. Mas Deus já estava dando um sinal para quando isso acontecesse na vida dele, ele saberia quem é o detentor da vida e da morte. Eu vejo um sinal para todos nessa casa. Primeiro, um sinal para Elias: Elias, não desista, porque você vai ressuscitar pessoas de uma forma sobrenatural. É um sinal para a mãe, que a mãe, além de ver provisão financeira, vê restauração da sua saúde, da sua família. Coloque a mão no seu coração e diga assim: eu recebo restauração familiar. A minha família será restaurada. Agora é um sinal para o menino. Você imagina um menino que volta à vida. Imagina alguém falando com ele: o que aconteceu contigo? Eu estava morto, mas Deus me chamou. Esse menino sou eu e você. Estávamos mortos em nossos pecados, e ao 3º dia Ele ressuscitou. E nos salvou. Esse menino passa a ser um testemunho de milagre. Aquela casa é um testemunho de milagre, provisão, salvação, misericórdia e graça. A sua casa, você que está escutando aí na sua casa essa palavra, a sua casa é um lugar de provisão, de graça, de sobrenatural. Precisa ter milagre na sua casa. A palavra profética chega, a provisão chega, o milagre chega junto. Se a gente perder a esperança, na primeira seca a gente morre. Se a gente perder a esperança, nas primeiras dificuldades a gente morre. E essa noite, essa palavra é para que você continue tendo fé. Eu não vou continuar mais com essa palavra. Eu vou encerrar agora.
Mas eu queria que você... Eu não vou nem pedir para você pedir sinais a Deus, não. Vamos fazer diferente. Pede a Deus para abrir seus olhos para os sinais que Deus já te deu. Coloque a mão sobre a sua cabeça. Fale assim: Senhor, abre a minha mente para eu ter entendimento do que o Senhor tem para mim e os sinais que eu não estou enxergando, em nome de Jesus. Faça a sua oração agora, pessoal. A gente vai estar encerrando lá a transmissão. Faça a sua oração, pessoal. Ore ao Senhor. Peça a Deus pelos sinais.